Bom dia e bem-vindos no próximo vídeo sobre exercícios, sobre a álgebra, neste caso, sobre os conjuntos. Este é o quarto exercício na série e ele é muito bacana, este exercício, porque, na verdade, é um teorema e ele faz uma relação entre um conjunto A e o conjunto dos subconjuntos de A, ok? No sentido de cardinalidades, ok? Ele compara, na verdade, as cardinalidades, ok? E o exercício é o seguinte: se A é um conjunto, então, a proposição é que então não existe uma aplicação sobrejetora do meu A para P de A. Talvez algumas palavras sobre quem era Cantor, antes de começar. O Cantor era um matemático que pode ser considerado como o criador, como o pai da teoria dos conjuntos. Ele foi a primeira pessoa em considerar trabalhar com conjuntos como objetos matemáticos. Então, vamos lembrar, antes de começar, vamos lembrar umas coisas, o que significa ser sobrejetor e o que significa esse P de A. Esse P de A, como eu já disse, são todos os Bs, tais que B é subconjunto de A, e F sobrejetor significa que para todo elemento B grande, aqui, eu encontro um elemento aqui, tal que F deste elemento vai ser o elemento que eu peguei no começo, que é este B. Ok? Quer dizer, existe um B pequeno de A, tal que F de B é B grande. Ok? E vamos fazer a prova por contradição. Por contradição significa que vamos assumir que tal função existe, tal função sobrejetora. E daí vamos concluir que isso vai dar uma contradição na matemática, uma coisa que não pode haver. Ok? Então, vamos começar. Antes de começar, uma coisa antes que eu esqueci de falar, é que a prova ela é do Cantor mesmo, e esse argumento que ele usa chama argumento diagonal, ok? Eu vou explicar agora, porque o que significa esse conceito de argumento diagonal. Ok, então vamos prosseguir como prosseguiu o Cantor, e vamos assumir que tal F sobrejetora existe, ok? Opa. Então eu posso cobrir cada subconjunto de A com minha função F, ok? Então, particularmente, existe, particularmente se definimos o seguinte conjunto, ou se consideramos o conjunto, vamos chamar ele de C, que vai ser o conjunto de todos os Cs de A, ok? Tais que C não pertence a F de C. Vamos tentar entender um pouco o que eu escrevi aqui. Se eu pegar um C de A, então F de C é um elemento aqui, quer dizer, é um subconjunto de A. Então, nesse caso, eu posso me perguntar se meu C é elemento de F de C, ok? E, na verdade, esse elemento aqui, ele pode ser considerado como a peça fundamental no argumento diagonal de Cantor, ok? Então, se definimos ou consideramos este conjunto, ok? Então, existe um A de A tal que F de A é C, pois F é sobrejetora. Ok? Por hipóteses, por
pelo que eu assumi, ok? Mas agora, neste caso, então, eu posso me perguntar, se eu considerar particularmente este A, ok? Eu posso me perguntar como isso aqui é um subconjunto de A grande. Eu posso me perguntar se este A pequeno, se este elemento, ele faz parte desse conjunto, ok? Então, e se eu fizer isso aqui, que na verdade, C, bom, é f de A, certo? Ok? Mas aqui eu vejo que isso não significa que A esteja em C, isso é simplesmente uma coisa que eu só estou assumindo, ou me perguntando, se A está em C, o que vai seguir depois? Então, se A está em C, ok? Então, eu vou encontrar ele aqui, que ele cumpre essa propriedade. Isso significa que A não pertence a f de A, ok? Então, se A pertence a f de A, isso me diz, pela propriedade aqui, que A não pertence a f de A, ok? Que é C. E pelo contrário, se A não pertence a f de A, ok? Então, por definição, ele tem que estar neste conjunto, quer dizer, ele vai estar em C, que é f de A. Então, se A não pertence a f de A, o A vai pertencer a f de A, que é obviamente uma contradição, ok? Então, é assim, de repente eu não posso decidir para meu A se ele está em C. Bom, na verdade, sim. Aqui tem uma frase A e aqui tem a sua negação, quer dizer, uma proposição X, bom, vou chamar ela de X, desculpa, não de A, X, e aqui tem um não X. Isso de repente tem que ser igual, tem que ser equivalente. Isso na matemática não pode existir, ok? Então, isso me diz que chegamos numa contradição. E tal f não pode existir. Tal f não existe, ok? E agora isso é o final, ok? Quer dizer, a gente já entendeu que tal f não pode haver, porque senão a gente teria aqui uma contradição. E agora eu vou tentar explicar um pouquinho por que eu defini este conjunto, ok? Isso de ser diagonal, o que significa isso? Bom, na verdade, no que Cantor pensou, ele falou o seguinte, bom, eu vou considerar qualquer função f de A, P de A, ok? E como A, e se eu tenho aqui meu P de A, ok? Tenho aqui meu f, então eu vou ter aqui um subconjunto, ok? Que é f de A, que são todos os conjuntos B, subconjuntos de A, ok? B de A, com a propriedade que existe A de A, tal que f de A é meu B, ok? Quer dizer, são todos os elementos de P de A que têm uma pré-imagem, ok? Quer dizer, eu pego todos os meus elementos de A e eu estou passando eles como meu f para este subconjunto, ok? Mas pode ser que aqui tenha alguns subconjuntos de A que eu não consiga sobre os quais eu não consigo projetar, ok? Meus elementos de A. Simplesmente não dá em tudo, ok? Mas isso é assim, eu estou tomando aqui um f qualquer, ok? Então, ele considera este conjunto aqui, ok? Então, esse conjunto é simplesmente, se o meu A for finito, o meu conjunto simplesmente vai ser aqui f de A1 até f de AN
onde meu A é da forma A1 até AN, ok? Esse mesmo argumento também vai funcionar para um A qualquer, que não somente no caso finito, mas dá para explicar melhor no caso finito, ok? E esse argumento diagonal que o Cantor fez, ele diz, ok, então, eu tenho aqui alguns conjuntos, eu vou tomar a totalidade destes conjuntos e vou criar com eles um novo subconjunto de A, que vai ser diferente de cada um. E, portanto, eu vou ter um conjunto que eu não posso, que não vai ter uma pré-imagem sob F, ok? E como ele faz isso? Bom, para cada A1, bom, ele pode perguntar, bom, eu sei que isso aqui é um subconjunto de A, ok? E então ele pergunta aqui, neste caso, A1, ele faz parte de FA1? Ok? E se ele faz parte, então ele cria um novo conjunto B, onde ele coloca dentro o A1, se ele não pertence a F de A1. Se A1 pertence a F de A1, então ele não vai colocar dentro de B, o A1. Isso já significa que B vai ser diferente de F de A1, ok? E assim por diante, ele faz isso para todos os elementos. Então, na verdade, isso significa que para todo A de A, o Cantor ele define o conjunto de A, que vai ser definido como vai ser A se A não faz parte de F de A, ou vai ser vazio, caso contrário. Ok? Isso já me diz que, ok, esse DA já não tem nada em comum com F de A. Quer dizer, F de A vai ser vazio, não depende do que for, ok? E meu A vai estar na união desse conjunto, desses dois conjuntos, ok? Então, e o que faz ele depois? Ele forma o B como a união desses DA, ok? E pelo que a gente já viu, bom, esse B agora, ele é diferente de cada FA que eu formei. E por isso, esse B agora, ele não pode estar na minha lista. Isso chama argumento diagonal. Quer dizer, de novo, ele considera a totalidade dos conjuntos, ok? E a gente pode pensar, em cada conjunto ele faz uma X, ok? Quer dizer, ele marca, ok, eu vou formar com meus elementos, com cada A de A, eu vou formar um novo conjunto, onde nos meus X, dependendo do que o meu X valer, eu vou definir um novo conjunto B, de tal forma que ele vai ser diferente de cada um. Ok? Isso é simplesmente argumento diagonal. Bom, espero que tenha entendido alguma coisa. Não sei se eu fiz capaz de transmitir essa ideia de argumento diagonal. Diagonal simplesmente porque eu estou desenhando isso na diagonal, ok? Talvez seria melhor ver isso sobre os números reais, mas eu ainda não estava falando sobre os números reais, então espero que pelo menos entenderam a ideia. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cardinalidade de P de A é maior que a cardinalidade de A, ok? Isso é um teorema importante. E, talvez eu gostaria de perder mais umas palavras sobre este tema. E é que tem pessoas que sabem, que já estudaram conjuntos, como, por exemplo, o Oleg. E, sim, tem um matemático que ele chamava, porque ele não vive mais, o Russell. É um filósofo e matemático. E ele disse o seguinte, bom, na verdade ele usou essa prova de Cantor. Ele disse, bom, se
se eu considerar o X como o conjunto de todos os conjuntos existentes, quer dizer, eu vou formar C, onde C é conjunto, ok? E aí eu considerar um subconjunto de R, onde eu pego todos os C de X, tais que C é um elemento de C, ou não, acho que ele fez como não. Na verdade, ele está fazendo exatamente essa construção aqui que fez o Cantor. Então, na verdade, a contribuição deveria ser a Cantor e não a Russell. Mas, enfim, ele considera este R e a gente também pode demonstrar, ou a gente pode pensar da mesma forma que aqui, que o conjunto R vai ser um elemento de R sempre e quando R não vai ser um elemento de R, ok? Então, e o que diz isso? Aqui a gente tem uma contradição na teoria de conjuntos. E aqui eu não assumi nada, eu simplesmente assumi que este X existe, ok? E o que isso na verdade diz? Como eu tenho aqui uma contradição, ok? Isso aqui não pode existir. Isso diz que X não pode existir. Quer dizer, eu não posso ter o conjunto de todos os conjuntos, ok? E o Cantor, na verdade, ele sabia disso, mas ele não se preocupava com esse fato, porque ele dizia, bom, com os conjuntos que a gente trabalha, isso não existe com os conjuntos com os que a gente trabalha, e como ele já sabia disso aqui, ele não precisava ver essa demonstração, mas ele sabia que não podia existir o conjunto de todos os conjuntos, simplesmente pelo fato, porque se eu tivesse o conjunto de todos os conjuntos, X, eu poderia, eu saberia que o conjunto de todos os subconjuntos de X seria um subconjunto de X, porque aqui no P de X eu só teria conjuntos. Então, por definição, teria que ser um subconjunto de X. E nesse caso, eu encontraria uma função que seria sobrejetora, que contradiz isso aqui que a gente acabou de demonstrar. Quer dizer, o Cantor ele sabia que não existe o conjunto de todos os conjuntos, e ele simplesmente, bom, ele não deu a definição clara matemática. Quer dizer, ele não disse exatamente o que tem que ser um conjunto e o que não, mas ele não estava preocupado como os outros matemáticos. Bom, aqui vou terminar. Muito obrigado pela atenção e pelas visitas no meu canal. E até a próxima.